parabenizar o senhor pela iniciativa, por todo esse trabalho importante que o senhor tem feito aqui nessa comissão de defesa do meio ambiente, agradecer toda a assessoria da bancada, assessoria dos mandatos, que construíram essa audiência pública aqui na pessoa da Letícia. E quero dizer que muitas pessoas perguntam por que o nosso mandato tem atuado de uma forma tão veemente com relação a essa tragédia que significa tudo isso que foi colocado nessa audiência no município de Maceió, que é a maior tragédia em cidades em curso no mundo hoje, a maior tragédia socioambiental que a gente está assistindo. Primeiro, porque eu tenho a consciência de que um evento dessa magnitude ambiental, ele tem impacto global. Ele não vai ficar restrito apenas àquele município. Em segundo, a minha família, por parte da minha avó, ela vem de Alagoas. Então, eu tenho uma relação afetiva, eu tenho familiares que são daquele estado. Então, eu tenho uma ligação enfim, afetiva com Maceió e com Alagoas. E por isso que a gente tomou várias iniciativas desde que nós fomos eleitos, chegamos aqui e passamos a acompanhar essa situação trágica no município de Maceió. Nós já acionamos o Ministério de Minas e Energia, acionamos a Agência Nacional de Mineração, acionamos o Ministério Público Federal, nós pedimos aqui uma criação de um grupo, de uma frente de parlamentares para poder fazer o acompanhamento dessa situação. Nós entramos com um pedido de comissão parlamentar de inquérito, nós acionamos o Tribunal de Contas da União e nós agora também acionamos a Advocacia Geral da União. Todos esses acionamentos pedindo a fiscalização e a reparação, tanto ambiental quanto de todo o contingente humano que foi atingido. Vocês vejam que essa área que a gente está tratando, ela trata quase de 20% do município, do território da cidade de Alagoas. São milhares e milhares de famílias impactadas, mais de 60 mil, mais de 14 mil residências, casas já evacuadas. A gente tem inúmeros equipamentos públicos que foram atingidos na área da educação, na área da saúde, na área do transporte, enfim. Nós temos toda a atividade ali de pesca, a gente tem a questão do mangue, a gente tem um evento extremamente complexo e que precisa, sim, de muito acompanhamento, de muita fiscalização e, sobretudo, de responsabilização dessas empresas. É indignante a gente acompanhar toda essa audiência pública e perceber, né, que há o acompanhamento dos órgãos responsáveis. Grande parte desse empreendimento foi feito com dinheiro público do BNDES. Vejam, e que causa todo esse transtorno e que, novamente, o Estado é chamado e tem que cumprir o seu papel de fazer assistência, e não há uma responsabilização desses grandes empresários que continuam fazendo isso, como fizeram em Brumadinho, como fizeram em Mariana. Não há uma responsabilização criminal, inclusive. E isso precisa mudar. O Brasil não pode continuar à mercê da exploração sem a responsabilização, inclusive criminal, dessas pessoas. Elas cometeram todos esses atos. Então, quando a gente olha... E aí, a gente vai continuar acompanhando e nas áreas específicas, sobretudo nas áreas que a gente mais atua, porque a gente tem recebido muita reclamação com relação à negação do direito à educação, né? 5 escolas foram fechadas, e a questão dos hospitais. Você vê, tem um único hospital de referência de saúde mental na cidade de Alagoas,
que está nessa área e que até agora não foi tomada uma providência efetiva com relação a essas pessoas que só têm aquele equipamento na cidade inteira para poder fazer os seus tratamentos. Então, a gente tem toda a questão do dano ambiental, que eu acho que a gente começa a apurar, a questão dos trabalhos das pessoas, a subsistência das pessoas que estão ali, e é muito importante que a gente tenha mais e mais audiências públicas para que as pessoas tenham acesso ao que está acontecendo, porque a gente sabe que, inclusive, há uma dificuldade de publicizar tudo o que está acontecendo lá na cidade de Maceió, devido aos interesses políticos e econômicos que envolvem aquele território. Então, é muito importante essa iniciativa. A gente sai daqui com essa incumbência de pensar, e vou pedir uma reunião com o Ministério Público Federal para entender como que estão os andamentos e cobrar dos outros órgãos que a gente já oficiou o cumprimento da obrigação institucional, porque o servidor público, quando ele não age de acordo com a legislação, né, Ivan Valente, ele é prevaricação. Então, se omitir ou tomar uma decisão que não está prevista na legislação, mediante a essa situação gravíssima que a gente está vendo, que está acontecendo lá em Maceió, e com tantos órgãos acionados, com tantos órgãos a nível federal, estadual, municipal, e a população ainda segue sem respostas, políticas públicas, que são direitos fundamentais, são protegidos pela nossa Constituição, ainda sem uma devida resposta. Um problema que começou lá em 2018, em 2019 já estava sendo cuidado pela Justiça, nós estamos em 2023. E a gente segue aguardando mais o quê? É a tragédia dentro da tragédia, e a tragédia que não para mais. Assim como a gente tem acompanhado lá no nosso estado, Ivan, a situação de São Sebastião. Vocês viram, 65 pessoas morreram devido a uma grande chuva que teve, foram soterradas lá em São Sebastião. E agora a gente vive a tragédia da tragédia da tragédia, porque as pessoas, o governo apresentou um plano, um governo estadual, que não quis a participação do governo federal, e que agora que ele vai iniciar uma desapropriação de mais de 900 famílias, numa área que a gente sabe muito bem que é de disputa com a especulação imobiliária, e essas pessoas estão com ordem de despejo com um laudo feito por um instituto particular, privado, que não consultou a Defensoria Pública, que não pega o laudo do Instituto Brasileiro também, que tem condições de fazer uma avaliação do jeito que tem que ser feita, enfim. Então, a gente está atuando nessa situação para que, de fato, o meio ambiente, as pessoas sejam protegidas dentro de numa situação que elas já se encontram muito com seus direitos básicos, enfim, violados. Então, parabenizar muito a iniciativa dessa audiência pública.